Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 6 de junho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. Nós iniciamos o nosso estudo a última semana, fizemos a introdução feita então pelo irmão X. Lembrando que o livro é de 22 de dezembro de 1945. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vou solicitar para a Amita fazer a nossa prece. É um privilégio, Senhor, estarmos aqui reunidos em Teu nome para estudar essa obra que fala de Ti e nos faz recordar de Ti. Abre o nosso entendimento e o nosso coração para que possamos aprender essas lições e colocá-las no nosso dia a dia. Nós que fugimos de Ti, nós que Te negamos várias vezes, ajuda-nos, Jesus, a nos comprometermos contigo, porque Tu estás comprometido conosco desde sempre. Que assim seja. Algumas pessoas nos perguntaram, tia, esse Lázaro foi aquele da hanseníase, ou da lepra? Nós temos 2 Lázaros citados no Novo Testamento. Tem o Lázaro, irmão de Marta e de Maria, que foi aquele que foi sepultado, e 4 dias depois Jesus chamou Lázaro a viver novamente. Lázaro estava no processo de catalepsia. E tem um segundo Lázaro, que na verdade é uma parábola que Jesus conta, do Lázaro, do pobre, junto ali com o rico. Lembra que ele, coberto de feridas, ficava aguardando as migalhas da mesa do rico. E quando eles foram para o mundo espiritual, Lázaro veio resplandecente em sua beleza, em sua luz, e aquele que era rico numa condição de miséria total, né? Inclusive o rico solicita dentro da parábola, Senhor, manda então alguém avisar os vivos, né? Lembra disso? Olha, se eles não ouviram a Moisés, vão ouvir os espíritos. É interessante a parábola que Jesus conta. Então, mas esse Lázaro aqui é o Lázaro, irmão de Marta, irmão de Maria. E a mensagem de hoje, a mensagem número 1, ante o amigo sublime da cruz, é uma oração. É uma prece, mas riquíssima de informações, de orientações. Primeiro, ele vai citar uma fala dele aqui, que ele diz assim, olha, de ti anunciou o profeta que te levantaria junto do povo de Deus como um arbusto verde em solo árido. Eu lendo aqui essa mensagem, deixa bem claro que é Humberto de Campos orando. E aqui ele está citando Isaías. Então, quando a gente pega o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos que entender que entre um e outro existe uma distância de mais de 1000 anos. O que nós chamamos de Antigo Testamento, os nossos irmãos judeus chamam de Torá. É o livro hebraico. Obviamente que alguns livros foram tirados para nós, mas a gente tem que entender que é um livro dos irmãos hebreus, o chamado povo escolhido. E aquilo que hoje nós chamamos de médios, naquela época eles chamavam de profetas. Então Isaías era um profeta, aquele que tinha a pré-cognição, aquele que falava do futuro. Não só ele, como Oséias, falaram da vinda do Messias. E Isaías em particular, que é citado inclusive por Estevão, na época então Gesiel, na obra Paulo e Estevão, Gesiel cita Isaías. Porque Isaías ele vem nos trazendo exatamente a imagem do Cristo Jesus. E nós vamos ler um pouquinho esse texto de Isaías. E a gente diz assim, poxa, depois de ler tudo isso aqui, a gente vai ler o texto de Isaías, parece que a gente está lendo algo do Novo Testamento. Mas não é, nós estamos lendo o Antigo Testamento falando da vinda do Messias. Então, os nossos irmãos hebreus, naquela época, todos tinham isso aqui de cor, porque o ensino era oral, era muito difícil as pessoas que sabiam ler e escrever. Então, os ensinos eram oral e isso fazia parte.
Quando a escrita surgiu, alguns intelectuais da época assim criticaram muito, porque olha, com a escrita vão deixar de exercitar a memória. Eu acho que eles estavam com uma certa razão, né? Como a gente vê todo o processo de evolução, tem aqueles que são a favor e tem aqueles que são contra. Então era um processo natural. Então os hebreus mesmo, eles tinham isso aqui de cor. Então por que eles chamavam Jesus de um farsante? Porque é como Jesus também sabia o que estava escrito no Antigo Testamento, por ser um hebreu, por ser um judeu, da tribo de Judá, eles achavam que Jesus estava apenas imitando. Entendeu? Já que está escrito lá, eu vou fazer igual. Por isso que eles achavam que Jesus era um farsante, eles achavam que as pessoas estavam sendo compradas. Por isso que eles ficaram com receio, colocaram ali 2 soldados ali pronto no túmulo de Jesus para que não forjassem absolutamente nada. Entende? Então tudo eles achavam que era uma verdadeira mentira, porque o texto já vinha explicando como seria o Messias. Vamos pegar esse texto de Isaías, porque ele vai nos ambientar para a prece de Humberto de Campos. Bora lá? Então você pega o Antigo Testamento, o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Presta atenção. Quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço de Yahvé, que é Deus. Ele cresceu. Esse ele crescer, ele já vai falar aqui do Messias. Olha só, gente, como é pontual o texto. Lembra bem antes de Jesus. Tia, quem inspirou os profetas? O Cristo. Nós temos que entender que Jesus, ele construiu o planeta Terra na condição de um co-criador. Ele convidou uma pleia de espíritos para construir o planeta. Ele era um Cristo, já era um Cristo, quando o planeta ainda era uma poeira cósmica nesse universo. E ele então reuniu o grupo e foi construindo. E a cada período da humanidade, ele foi enviando professores. Então, Sócrates, 500 a.C., foi ele que mandou Jesus. Lao Tse, Confúcio, Krishna, Buda e todos os profetas, foi o Cristo que enviou. Então nós não podemos dizer que nenhuma nação teve ausente de profetas. Todas as grandes nações tiveram. E se nós pegarmos as lições são as mesmas. Uma vez uma professora, ela estudando ali um pouco sobre reencarnação, chegou comigo e disse: Conceição, às vezes eu acho que Jesus é a reencarnação de Sócrates. Eu disse: por que você fala isso? Porque eles abordam o mesmo tema. Ambos abordam as falas, e a gente vai encontrar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec teve esse cuidado. Ele colocou as anotações de Sócrates, logo lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E obviamente que não é, porque Sócrates também é um espírito superior. Lao Tse, Confúcio, Krishna, Buda. Se você ler um pouquinho de Confúcio, você diz: meu Deus, isso é Evangelho. Todos eles estão ensinando a mesma lição, a lição do amor. E quando a humanidade chegou ao nível de maturidade ideal, o campo estava preparado, aí o nosso Senhor Jesus disse: agora eu vou. Já mandei vários, agora eu vou pessoalmente. E vou mostrar como se faz. Então ele é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo. E, obviamente, ele veio de uma forma mostrando, primeiro, quem recebeu ele foi uma manjedoura. É lindo a palavra, mas é uma caixinha onde os animais se alimentam. Ninguém abrigou o Cristo. Foi um simples carpinteiro, em silêncio, fazendo um trabalho simples. Ele poderia ter vindo como um rei. Mas é como se ele dissesse assim: eu vou mostrar que apesar de todas as dificuldades, quando se quer, se faz. E a lição que Jesus veio nos trazer é uma lição que nós, terrícolas, temos capacidade de entender, de compreender e de fazer. A lição do nosso Senhor Jesus Cristo é lição de alfabetização do amor. Ele não trouxe lição de Cristo.
Ele trouxe lição para terrícolas se humanizarem. É só amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pronto. É só isso, gente. Ele não veio nos ensinar a manipular fluido, a construir planetas, a levitar. Não. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Pronto, é essa a lição. Tá bom? Então, quem inspirou Isaías? O Cristo Jesus. Quem enviou os profetas? O Cristo Jesus. Então, você acha que Jesus não conhecia o Antigo Testamento? Foi ele que elaborou, porque foi ele que inspirou. Agora, obviamente que o Antigo Testamento, nós que estudamos mediunidade, os espíritos, eles transmitem palavras ou pensamento? Pensamento. Quem é que vai revertir o pensamento do espírito? O médium. Então, obviamente que aqui Isaías, na condição de um médium, o espírito transmite o pensamento, mas ele vai revertir o pensamento com a cultura daquela época, com a forma de se falar daquela época. Então, por isso que para nós mergulharmos um tanto no Antigo Testamento, nós temos que nos revertir um pouquinho do conteúdo hebraico, da cultura dos nossos irmãos. Senão a gente não dá conta de entender. Porque o texto foi escrito, gente, há mais de 3.000 anos atrás. E os hebreus são muito cuidadosos com a Torá, eles passam a limpo. Então, cada pergaminho era tratado com muito cuidado. Quando ele estava envelhecendo, se copiava. Daí os escribas. Manter todo esse texto. Coisa que o Novo Testamento, as cartas de Paulo, quantas cartas de Paulo foram escritas? Será que o que tem no Novo Testamento são todas? Claro que não. Vamos ver o que Isaías falou mais de 1.000 anos antes da vinda de Jesus, tá? Olha o que é programação espiritual. Ele cresceu diante dele como um renovo, um broto, que é justamente o texto que o Humberto vai citar. Como raiz em terra árida. Nós que gostamos de planta, né, Zé Paulo? Imagina ali nascer um brotinho numa terra dura, seca. E que terra era essa, senão os nossos corações? Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. E todos os textos que nós vamos lendo, principalmente Humberto de Campos, vai falando da beleza do Cristo, incomum, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens. Homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento. Ele ficou trancado lá dentro de um castelo? Carpinteiro. Como pessoa de quem todos escondem o rosto. Ninguém conseguia olhar, olho no olho para o Cristo. Baixava-se a vista. Vergonha. Que, como diz a sua veste, não tinha remendo. Desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Falando da cruz. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Porque é assim, quando a dor bate em nossa porta, a gente diz o quê? Deus te abandonou. Deus está te castigando. E era essa a leitura que os judeus tinham. Se Jesus está passando por isso, se fosse realmente filho de Deus, ele não estaria sendo crucificado. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi, olha aqui, ó, trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Lembra da lança que transpassou?
O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um seu próprio caminho. Mas Yahvé, Deus, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Porque tudo poderia ter sido diferente. E quem fez tudo aquilo com o nosso Senhor Jesus fomos nós. A nossa iniquidade. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Como cordeiro conduzido ao matadouro. Como ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores. Ele não abriu a boca. E não foi assim? Após detenção e julgamento, foi preso. Gente, o Isaías fala tudo o que vai acontecer. E ele sabia isso aqui de cor, mas não conseguiram identificar Jesus como Messias. Após detenção e julgamento, foi preso. Dentre os contemporâneos, foi os próprios judeus, que ele era judeu. Quem se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pela transgressão do seu povo? Deram-lhe sepultura com os ímpios. Seu túmulo está com os ricos, embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca. Mas Deus quis esmagá-lo pelo sofrimento. Aí a gente diz assim, ai, mas Deus quis. Mas lembra quando ele disse, por que o Senhor não pede para ser julgado em Roma? Se eu quisesse, eu pediria a meu Pai, ele enviaria uma legião de anjos e iria pulverizar Jerusalém. Mas o que meu Pai quer é que eu me entregue aos judeus. Aí a gente diz assim, ai meu Deus, mas parece assim que ele foi derrotado. É porque nós somos imediatistas. A nossa ideia de vitória é bem diferente da vitória de um Cristo. Porque a gente aprende que vitória em nome do Cristo é superar as suas más inclinações. Esse é o vitorioso. Porém, se ele oferece a sua vida como sacrifício expiatório, certamente verá uma descendência, prolongará seus dias. Olha aqui, 2020, a gente falando de Jesus. E por meio dele, o desígnio de Deus triunfará. Vocês estão vendo? Vocês conheciam esse texto de Isaías? A gente já conhecia, né, Augusto? A gente estudou lá em Paulo Estevo, né? Isaías. Aí agora, já ambientado, vamos para essa oração de Humberto de Campos. Hoje, Senhor, ajoelho-me diante da cruz, onde expirastes entre ladrões. Amigo sublime, digna-te abençoar as cruzes que mereço. O Emmanuel, ele nos fala que nós carregamos cruz de palha. Que a nossa cruz é cruz de palha. Não é a cruz daquela madeira maciça. Porque se nós aqui nos reunirmos e disser assim, Mita, conta a tua cruz. Carla, conta a tua cruz. Claudinha, conta a tua cruz. E aí nós vamos observando quão pequenas são. E que nós acabamos fazendo disso um estardalhaço muito grande. Qual é a tua dor? Qual é a tua dor? Porque nenhum de nós vivemos a dor de um Cristo. Nem a de um Paulo. Nem a de um Pedro. Nem de um João e nem de um Tiago. Muito menos de Joana de Cusa ou da própria Madalena. Então, a nossa cruz que é de palha, porque o nosso processo de renovação e de reparação, o papai manda parcelado. Por isso é que ela é de palha. Parcelado. O nosso passado, né? Vamos lá, meu filho, vai espiando devagarzinho, porque se eu mandar tudo de uma vez, você não aguenta. Amigo sublime, então, digna-te abençoar as cruzes que mereço. De que mereço? Sou merecedor dela, da cruz.
De ti anunciou o profeta. Qual o profeta? Isaías, capítulo 53. Que te levantarias junto do povo de Deus. Quem era o povo de Deus? Os hebreus, povo escolhido para dar o testemunho. Como arbusto verde em solo árido. Que não permanecerias entre nós como os príncipes encastelados na glória humana. Não foi isso, né? E sim como um homem de dor. Porque lembra que a gente leu ainda há pouco? Ele cresceu diante dele como renovo, como raiz em terra árida. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens. Homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento. Ele está aqui comentando Isaías. Entre nós, como os príncipes encastelados na glória humana, e sim como um homem de dor experimentando nos trabalhos e sofrimento. Porque quando você está no ápice, é difícil você... Calma, isso vai passar. E a pessoa vai dizer, claro, tu está aí no teu castelo. Eu quero ver você dizer que vai passar estando aqui no meu lugar. Por isso que esses espíritos nobres, a gente diz assim, mas esses espíritos superiores, quando reencarnam, sofrem tanto. Gente, se ele vem para um planeta de prova e expiação, lidar com a dor humana e mostrar que há possibilidade, ele tem que vir experimentando a dor. Não é expiação para eles. São espíritos nobres que se levam ao sacrifício e solicitam uma vida muito difícil para poder dizer, tá vendo? Vamos pegar o nosso Chico. Foi fácil? Órfão. Uma madrinha péssima. Lamber feridas. Passou fome. E não foi pouco. Dificuldade financeira. Mas ele conseguiu. Então, ele solicita uma vida assim para mostrar para cada um de nós que, apesar de todas as dificuldades da vida, podemos sim ser fiéis a Deus. Sem revolta. Quantas enfermidades o Chico passou? Cego. Operou da próstata. Estava no corpo masculino. Viveu todas as experiências. Envelheceu, ficou ali com dificuldade para andar. Passou por tudo, mas sempre agradecendo a Deus. Enquanto ele pôde andar com as próprias pernas, andou. Quando ele precisou de mãos amigas, ele soube ceder. Porque às vezes a gente, por vaidade e por orgulho, não nos submetemos ao auxílio do outro. Vaidade e orgulho. Deixa que eu sei fazer. Não sabe, não dá, o corpo não aguenta. E Chico soube ceder. Dá a mãozinha para um lado, a mãozinha. Me ajudem, que eu não dou mais conta. Então é para isso, para que a gente possa ter uma empatia, para que a gente possa se identificar e dizer, se ele conseguiu, eu também posso. Como arbusto verde, então em solo árido, que não permanecerias entre nós, como os príncipes encastelados na glória humana, e sim como um homem de dor, experimentando nos trabalhos e sofrimentos, porque ele foi carpinteiro. Atendeu o cliente. Se tem uma coisa chata, é cliente. Cliente é um caso sério. Como ele está pagando, ele se acha no direito de dizer, inclusive, como tem que fazer. Então, quer dizer, Jesus foi carpinteiro, ele teve cliente. Ele também soube lidar com isso. Tá bom, Bessa? Não tá, não. Ficou faltando aqui. Então, vamos fazer melhor. Vamos lá. Experimentando nos trabalhos e sofrimentos, que passarias na terra, ocultando tua grandeza aos nossos olhos. Um Cristo sendo um carpinteiro. Atendendo o capricho de A, B, C, D. Ocultando tua grandeza aos nossos olhos, a maneira de leproso, humilhado e desprezível, mas que,
nas tuas chagas e nas tuas pisaduras sararíamos as nossas iniquidades, redimindo nossos crimes. Mas tia, como é que Jesus pode redimir o crime que eu cometi? Ele nos ensina a redimir o nosso crime. Qual a forma de redimir um crime realizado? O amor cobre a multidão de pecados. É por isso, sabe, gente, conhecendo um pouco da história e sabendo que eu faço parte dessa história, nós tivemos Inquisição. Quantos séculos? Nós tivemos a escravidão aqui no Brasil, as guerras, nós temos débitos. A história da Europa, todos nós vivemos essas experiências. Então, o nosso passado nos condena. Uma vez eu sabendo que eu tenho um passado delituoso, por que eu estou perdendo tempo me balançando na rede sem fazer nada? Né? Sabendo que o amor cobre a multidão de pecados. Eu me recordo, há muitos anos atrás, uma reunião mediúnica, e o Espírito disse assim para uma participante, que era da área da saúde: tu não tem só que fazer os curativos, tu tem que lamber os pés, porque ainda assim será pouco para cobrir o mal que tu fizestes. Entende? Isso somos nós. Então, sabendo do meu passado, o que eu faço nessa encarnação para cobrir a multidão de pecados? Redimindo nossos crimes, que poderias revelar ao mundo a divindade de tua ascendência, demonstrando teu infinito poder e que, no entanto, preferirias a suprema renúncia, caminhando como uma ovelha muda para o matadouro. Está vendo que ele está citando todo o tempo Isaías? O texto base dele foi Isaías. E que, embora assinalado como o escolhido celeste, seria sepultado como ladrão comum. Porque Jesus foi julgado, um julgamento meio tosco, e ali ele estava entre dois ladrões, porque a crucificação era uma pena para a pior espécie de ser humano. E a gente está reclamando do quê, hein? Tá vendo cruz de palha? Acrescentou Isaías, porém, que depois de teu derradeiro sacrifício, novas esperanças desabrochariam no plano escuro da terra, através daqueles que seriam os teus continuadores, na abnegação santificante. Não é só uma abnegação, é uma abnegação santificante. E quantos continuaram, gente? Quantos? Eu que estou estudando novamente a obra Paulo Estevo, e ali a gente vê esses continuadores. Ali a gente vê o que é fidelidade e trabalho ao Cristo Jesus. E as tuas lágrimas, Senhor, orvalharam o deserto de nossos corações, e as abençoadas sementes de teus ensinamentos vivos germinaram no solo ingrato do mundo. Lembra do solo? Árido. Solo ingrato do mundo. Mais de 19 séculos passaram, agora bem mais, né? E tenho ainda a impressão de ouvir-te a voz compassiva, suplicando perdão para os algozes. Humberto de Campos diz assim: é como se eu estivesse lá, se não estava. Ele diz: mais de 19 séculos passaram e tenho ainda a impressão de ouvir-te a voz compassiva suplicando: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem.
Jesus, compadece-te de minhas fraquezas e vem ainda balsamizar meu coração ferido e desalentado. Ensina-me a despir a última roupagem de mundana esperança. Dá-me forças para esquecer as últimas ilusões. É linda a oração. Porque ele já está desencarnado, né? Me ajuda, Senhor, a despir. Sem que merecesses atravessar-te o caminho de dor, suportando o madeiro da ignomínia. Ajuda-me, pois, a suportar o madeiro de lágrimas que mereço, no resgate de meus imensos débitos. Cenas do próximo capítulo. Linda a oração, né? E aí a gente vai se identificando com ela. Próxima semana a gente finaliza, porque tem que ir no Ticadinho do Jaraqui. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Presta atenção. E a mensagem de hoje, a mensagem número 1, ante o amigo sublime da cruz, é uma oração. Ele está aqui comentando Isaías. Quando a gente pega o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos que entender que entre um e outro existe uma distância de mais de 1000 anos. O que nós chamamos de Antigo Testamento, os nossos irmãos judeus chamam de Torá. E aquilo que hoje nós chamamos de médios, naquela época eles chamavam de profetas. Então Isaías era um profeta, aquele que tinha a pré-cognição, aquele que falava do futuro. Quem inspirou os profetas? O Cristo. Jesus, ele construiu o planeta Terra na condição de um co-criador. Ele convidou uma pleia de espíritos para construir o planeta. Ele era um Cristo, já era um Cristo, quando o planeta ainda era uma poeira cósmica nesse universo. E a cada período da humanidade, ele foi enviando professores. Então, Sócrates, Lao Tse, Confúcio, Krishna, Buda e todos os profetas foi o Cristo que enviou. Então nós não podemos dizer que nenhuma nação teve ausente de profetas. Todas as grandes nações tiveram. Tudo poderia ter sido diferente. E quem fez tudo aquilo com o nosso Senhor Jesus fomos nós. A nossa iniquidade. Gente, o Isaías fala tudo o que vai acontecer. E ele sabia isso aqui de cor. Mas não conseguiram identificar Jesus como Messias. Nós somos imediatistas. A nossa ideia de vitória é bem diferente da vitória de um Cristo. Vitória em nome do Cristo é superar suas más inclinações. Esse é o vitorioso. O Emmanuel, ele nos fala que nós carregamos cruz de palha. Não é a cruz daquela madeira maciça. E aí nós vamos observando quão pequenas são. E que nós acabamos fazendo disso um estardalhaço muito grande. Porque nenhum de nós vivemos a dor de um Cristo. Então, a nossa cruz que é de palha, porque o nosso processo de renovação e de reparação, o papai manda parcelado. Vamos lá, meu filho, vai espiando devagarzinho, porque se eu mandar tudo de uma vez, você não aguenta. Ah, mas esses espíritos superiores, quando reencarnam, sofrem tanto. Gente, se ele vem para um planeta de prova e expiação, lidar com a dor humana e mostrar que há possibilidade, ele tem que vir experimentando a dor. Não é expiação para eles. São espíritos nobres que se levam ao sacrifício e solicitam uma vida muito difícil para poder dizer, tá vendo? Mas tia, como é que Jesus pode redimir o crime que eu cometi? Ele nos ensina a redimir o nosso crime. Qual a forma de redimir um crime realizado? O amor cobre a multidão de pecados. Conhecendo um pouco da história e sabendo que eu faço parte dessa história, todos nós vivemos essas experiências. Então, o nosso passado nos condena. Uma vez eu sabendo que eu tenho um passado delituoso, por que eu estou perdendo tempo
me balançando na rede sem fazer nada, sabendo que o amor cobre a multidão de pecados. Entende? Isso somos nós. Então, sabendo do meu passado, o que eu faço nessa encarnação para cobrir a multidão de pecados? A crucificação era uma pena para a pior espécie de ser humano. E a gente está reclamando do quê, hein? Tá vendo cruz de palha? Sabendo do meu passado, o que eu faço nessa encarnação para cobrir a multidão de pecados? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga aqui presente. Graça te damos, Senhor.